O terrorismo tarifário de Donald Trump voltou ao centro do debate mundial. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos chegou a derrubar a imposição tarifária. Os magistrados entenderam que houve excesso e uso político no aumento das taxas na relação comercial com os países. Os juízes pontuaram também que Trump usurpou uma competência que é do Congresso e não da presidência, mas nada disso freou o ímpeto do republicano. E o presidente resolveu dobrar essa aposta. O Trump criticou a decisão da Suprema Corte e no mesmo dia anunciou uma tarifa global temporária de 10%. Depois, reajustou o valor das tarifas globais para 15%. Segundo ele, a medida tem o objetivo de corrigir décadas de práticas comerciais injustas, que, na avaliação do Trump, prejudicaram a economia estadunidense. O embate expõe uma disputa entre os poderes nos Estados Unidos e também recoloca o mundo em alerta. O terrorismo tarifário está de volta e vai afetar diretamente a diplomacia do mundo. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é o professor de Relações Internacionais da UFABC, o Gilberto Maringoni. Professor, um prazer te receber mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Gabriela, espero que você esteja muito bem. É uma satisfação estar aqui. Tudo ótimo, professor, por te receber e também por poder ter essa conversa em um momento como esse. Acho que é um momento talvez de ineditismo nessa guerra tarifária do Trump. Me chamou a atenção, quero trazer alguns aspectos aqui para o senhor, né? Esse placar na Suprema Corte que derrubou o tarifaço do Trump foi de 6-3, o mesmo resultado que a maioria conservadora costuma dar em decisões em favor do Donald Trump. E eles consideraram que o governo não poderia ter imposto essas tarifas sem consultar o Congresso, enfim. Então, uma pergunta que eu te faço é como que o senhor vê esse ineditismo. E aí, depois do julgamento, o Trump foi lá, atacou o judiciário, disse que os ministros foram antipatrióticos, que eles foram influenciados por movimentos políticos e pressões estrangeiras. E aí ele quis dobrar a aposta e impôs taxas novas, né? Como é que esse comportamento do judiciário pode impactar a partir de agora nessas novas chantagens tarifárias do Trump? Se não pode ser, de repente, um primeiro passo para conseguir finalmente parar com essa ofensiva do Donald Trump? Olha, Gabriela, se colocou uma situação extremamente complexa nessa decisão da Suprema Corte. E você citou algumas variáveis e a gente tem que tentar pegar cada fio desencapado desse e destrinchar do que se trata. O primeiro é a composição da Suprema Corte. Esse placar 6-3 sempre foi dado em favor de Donald Trump. Nos Estados Unidos, os presidentes, quando nomeiam seus ministros, o seu juiz da Suprema Corte, eles nomeiam gente de sua estrita confiança. Não existe, é muito raro acontecer de um presidente, de um ministro nomeado por um presidente republicano votar contra o presidente republicano. Ao contrário do Brasil, em que há uma total liberdade dos ministros do STF de votarem contra a favor do governo. Lá não existe uma lei sobre isso, mas, em geral, quem nomeou a maioria dos ministros consegue a maioria de votos. Nesse, a gente teve uma mudança de voto de 2 ministros nomeados pelo Donald Trump no seu primeiro governo. Então, essa derrota para ele é uma derrota séria desse ponto de vista. Mas ela é mais séria ainda, porque é a primeira derrota institucional, ou seja, que um poder da República contesta Donald Trump em algo central na sua política externa. Por que é central? Porque a principal forma de intervenção dos Estados Unidos no mundo durante esse governo Trump 2 é a política de tarifas. Não é o cerco militar, não é o ataque à Venezuela, não é o ataque. Esses ataques são exceções. A norma
com que ele se relaciona com todo mundo desde 2 de abril do ano passado é taxar, ou seja, chantagear usando tarifas, usando os Estados Unidos são um dos maiores mercados mundiais para qualquer país que tenha uma política de exportação. No Brasil, os Estados Unidos representam 12% das exportações brasileiras. É bem abaixo da China. A China representa 30% das nossas exportações. Mas, mesmo assim, é um mercado expressivo. Quando os Estados Unidos estabelecem para o mundo todo tarifas, que você se lembra do ano passado, variavam de 10% a 145%, foi uma taxa que ele chegou a colocar sobre a China e depois recuou, essa é a principal forma de intervenção. Como é que o Donald Trump está operando para cercar Cuba, para impedir que os países, México, Venezuela e outros países, levem petróleo a Cuba? Ameaçando com tarifas. Então, a chantagem das tarifas é muito forte. Agora, isso é uma medida estritamente política. No entanto, o Donald Trump cometeu 2 erros aí. O primeiro é o seguinte: sendo uma diretriz, uma iniciativa política, não tem por que ele usar essa lei de poderes econômicos emergenciais internacionais de 1977, que estipula o seguinte: o presidente pode impor tarifas diferenciadas a países, tarifas de importação, diante de situações emergenciais, como déficit comercial, como situações de conflito. Ele pode fazer isso, mas ele tem que passar pelo Congresso. Esse está o segundo problema. Então, o primeiro é que o Trump não estava tomando medidas econômicas, mas sim meramente políticas, de chantagem econômica. Exato. A segunda é que quase toda a intervenção de vulto que os Estados Unidos fazem no mundo, então declarar guerra a um país, impor tarifas comerciais, impor medidas de imigração, etc., ele tem que passar pelo Congresso. Ele não passou. E o que a Suprema Corte definiu foi o seguinte, que essas tarifas são ilegais. Não é que elas estão em dúvida, que elas são controversas, não, são ilegais. Então ele tem que parar imediatamente. E aí é que ele, na sexta-feira, a bilis do Trump parece que subiu a um grau exagerado e ele começou a xingar a Suprema Corte. Incompetentes, ridículos, querem favorecer países estrangeiros e tal, ou seja, chamou de antipatrióticos. E isso, e aí eu vou pegar rapidamente para não me prolongar muito, o terceiro fio desencapado, eu vou falar de 4, o terceiro é o seguinte: isso causa um rebuliço nas relações internacionais. Por quê? Porque ele, imediatamente no sábado, ele invoca uma outra lei pouco usada, que é o Trade Act, a lei comercial de 1974. Que é mais antiga do que a anterior. 122, né? Mais antiga que a anterior. Estabelece o seguinte: o presidente da República, por iniciativa própria, ou seja, por iniciativa, usando uma palavra que se tornou comum aqui no Brasil, monocrática, ou seja, uma ordem do executivo, como se fosse um decreto-lei, pode lidar com as tarifas, pode recorrer às tarifas em situações muito especiais. E aí a lei coloca, situações de déficit comercial grave ou situações em que o valor do dólar está em questão. Isso, ou seja, os Estados Unidos têm um déficit comercial com o mundo de 900 bilhões. Isso não é um problema para a economia. Parece que a gente fala 900 bilhões, nossa, isso aí é um déficit. Sim, é um déficit grande. Mas os Estados Unidos financiam esse déficit com emissão de dólares. Esse déficit os Estados Unidos têm desde os anos 80, os tais déficits gêmeos, déficit na balança comercial e o déficit público, o déficit nas contas, déficit fiscal público. Mas ele invoca isso, como é um decreto, quase decisão presidencial, a lei estipula, ele pode estender esse decreto até 150 dias, ou seja, 5 meses, e essas tarifas podem ir até 15%. Então ele vai ter que baixar tarifas que são mais altas do que essas e pode manobrar de 0 a 15% à sua vontade. Agora ele está muito insatisfeito. E esses 5 meses vão ser 5 meses de tensão no governo Trump e de confusão no mercado internacional. Só para terminar aqui, para não me alongar demais, há uma questão que a Suprema Corte não legislou. De abril de 2025, de 2 de abril de 2025, até hoje, até a data, até sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026,
foram cobradas de empresas cerca de 240 bilhões em taxas fiscais, em tarifas aduaneiras dos Estados Unidos. Como é que vai ficar esse dinheiro? Se a iniciativa do Trump é ilegal, ela vai ter efeito retroativo, ou seja, o governo federal vai ter que devolver 240 bilhões para as empresas? Isso não está claro. Isso causa instabilidades sérias no mercado mundial. Isso é maravilhoso, professor. Esses pontos que o senhor coloca aqui para a gente trazer para a nossa discussão e também essa avaliação desse uso discricionário de legislações que são antigas. O governo está legislando muitas vezes por decreto, né? São a primeira invocação de 77, né? Uma lei de emergência de 77. Depois, o senhor escreveu muito bem, uma lei de comércio de 1974, sem contar que o contexto histórico era completamente diferente desse que a gente está tratando agora. Essa manobra de dobrar essa aposta com mais esse decreto das tarifas tem um período limitado, então é de 150 dias, depois precisaria de uma aprovação no Congresso. No outro caso também, de qualquer forma, Trump não consultou com o Congresso. Então, primeiro, qual a chance disso passar no Congresso, num contexto político como esse? Se não passar, o que é que acontece? Porque ele já disse que nos próximos meses vai fazer uso de outros recursos para aplicar novas tarifas. Então, até onde legalmente isso é viável? Esse é um primeiro passo do judiciário para tentar brecar de alguma maneira, mas o que pode ser feito a partir daí, imaginando que ele agora vai virar de novo aquele vai e vem de tarifas, né? Olha, essa questão política é muito séria. Primeiro porque uma pesquisa que o New York Times fez há um mês dava conta que 58% dos americanos eram contra a política de tarifas, porque ela encarece produtos importados e, ao encarecer produtos importados, ela pressiona a inflação. A inflação nos Estados Unidos não está baixa, está em torno de 3,5%, está abaixo de 4%, mas existe uma tensão inflacionária, porque essa é a média. Tem produtos que sobem muito. A gente teve problemas no ano passado com o mercado de carne, por exemplo, logo que ele impôs as tarifas, logo depois de abril, ele baixou a tarifa da carne para o Brasil, a tarifa da laranja, seletivamente ele foi reduzindo algumas tarifas em função desse problema da inflação, que não é um problema econômico, torna o governo impopular, mas as tarifas continuam impopulares. A segunda questão é que ele precisa ter efeito das tarifas na economia interna imediatos. Imediato seria o quê? Ele está dizendo que ele arrecada mais dinheiro por conta das tarifas, reduz déficit, aumenta o emprego, aumenta a atividade econômica interna. Olha, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma colega, a professora Denise Gentil, da UFRJ, da Economia da UFRJ, e o que a gente está percebendo é que o efeito das tarifas até agora na economia americana é nulo. Não é nulo, mas é residual. Mas elas sendo muito impopulares, elas podem abalar de início o desempenho do Partido Republicano nas eleições de meio mandato, de meio termo, em outubro. Então ele precisaria estar com as tarifas rodando desde agora para que em outubro ele tivesse algum efeito interno palpável para a população. Até agora não houve esse efeito palpável. Então ele está tentando dobrar a aposta, manter essas tarifas, e o imbróglio, a instabilidade na economia internacional está na seguinte questão. Por exemplo, ele tinha taxado as importações da Índia em 50%, como o Brasil, como ele chegou a fazer com o Brasil. Ele entrou em acordo há alguns meses com o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, falei China, Índia, da Índia, reduzindo as tarifas para 18%, desde que a Índia concordasse em comprar petróleo e gás dos Estados Unidos, deixasse de comprar petróleo e gás da Rússia e, mais do que isso, comprasse e fizesse uma política de importação de produtos dos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares em 5 anos, ou seja, 100 bilhões de dólares em importações em 5 anos, de qualquer coisa, ele não definiu do que. Mas é um acordo que amarra a economia indiana, mesmo ela sendo uma economia grande, uma economia forte, amarra nesse acordo. Quando vem essa determinação da Suprema Corte e ele aumenta para 15%, ele reduz para 15% para todos os países, esse acordo da Índia fica em que situação? Eu digo fica em que situação pelo seguinte: esse foi um acordo feito entre duas partes, com
com concordância das duas partes. A Índia quer renegociar, não quer mais esse acordo fechado há poucos meses, porque é lesivo à sua economia. Os Estados Unidos passam a determinar para quem ela vende petróleo e passam a determinar de quem ela tem que importar produtos. A Índia não quer. Vai ficar assim, mas é um acordo feito, eu digo, entre duas partes. Ela poderia, em termos, em uma leitura mais, uma licença poética, ser mantido. Isso é outra questão que não é clara na legislação. No entanto, o Financial Times de hoje, um dos mais importantes órgãos das finanças internacionais, diz o seguinte, que os principais vencedores dessa decisão da Suprema Corte no plano internacional são a Índia, porque vai colocar em questão essa determinação, a China e o Brasil. E saúda o Brasil, o Financial Times, pelo Brasil não ter fechado nenhum acordo com os Estados Unidos com a alta de tarifas. Isso tudo foi jogado para a visita que o presidente Lula fará no mês de março a Washington, e as tarifas vão ser negociadas lá. Então, o Brasil ficou numa posição muito boa, melhor do que a da Índia, porque a Índia fechou um acordo, o Brasil não fechou. E agora, o que valem são as tarifas. Claro, há exceções, a exceção é o aço, alumínio e tal, mas isso tudo está dentro de uma questão maior, que é essa decisão da limitação em 15% nas tarifas de importação do Brasil e do mundo. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, professor, em relação a dessa negociação do Brasil, né? Tanto o presidente Lula como o Geraldo Alckmin se pronunciaram sobre essas novas tarifas do Trump, o Lula dizendo que o Brasil agiu corretamente, que teve cautela para tratar sobre o tarifaço, que não pode julgar essa decisão da Suprema Corte de um outro país, então também tomando cuidado a falar sobre isso, que não quer uma guerra fria, que quer ter relações iguais com todos os países. E aí, como o senhor disse, vai se reunir com o Trump em março. Tem vários temas que vão ser tratados: minerais críticos, investimentos, a negociação sobre tarifas também. O que deve ser levado para essa mesa de negociações, eu te pergunto, professor, para justamente não aceitar essas imposições, como não aceitou até agora, então favorecer o nosso desenvolvimento nacional, e o quanto isso pode agregar para o presidente Lula em ano eleitoral. Aí eu só queria trazer alguns dados aqui que eu vi a respeito de como isso pode ser benéfico para o Brasil, e aí o senhor pode analisar também junto com a sua resposta, professor. Tem um levantamento da plataforma de monitoramento global, a Trade Alert, apontando que essa nova tarifa do Trump deve causar uma redução de 13,6% na alíquota média aplicada às exportações brasileiras que chegam ao território estadunidense. Antes da decisão da Suprema Corte, o Brasil tinha tarifas médias de cerca de 26,3% sobre os seus bens. Então, agora passa para 12,8%. E tem uma outra questão que pode abrir um espaço para o Banco Central, nosso Banco Central brasileiro, reduzir a taxa de juros. Então tem esse contexto também junto a esse encontro que vai acontecer em março. O Brasil fez algo muito positivo, que, vamos falando em português, claro, que conseguiu ir enrolando o Trump e não fechou um acordo. Claro que as tarifas de 26%, tarifas é muito alta. Não quer dizer que o Brasil não tenha se prejudicado com isso. Mas o Brasil conseguiu rapidamente alocar ou direcionar parte das suas exportações de commodities para outros países, para a China. A porcentagem do comércio brasileiro dos Estados Unidos, como eu falei, é o destino de 12% das nossas exportações, é algo significativo, é o nosso segundo parceiro, mas como eu falei, é 2,5 vezes menor do que o nosso comércio, as nossas exportações com a China, que são 30% da pauta de exportações. Esse fato do Brasil não ter fechado nada ainda é que deu essa flexibilidade agora, deu essa, não digo folga, mas deu esse respiro para o Brasil ir para as negociações nos Estados Unidos, talvez, vamos ver como é que isso vai se desenvolver até lá, em condições melhores do que iria se tivessem vigorando todas as tarifas. O Trump está muito interessado em terras raras, como tem sido falado aí há meses e tal. É preciso ver também como é que isso vai ser colocado. Para o presidente Lula, é vantagem, nesse momento, dar uma segurada no Donald Trump,
ele verbalmente tem feito isso. Na entrevista coletiva que ele deu na Índia, ele falando sobre a questão de guerra, que o Trump não pode, que eles têm que conversar como adultos, eles não são mais crianças, sobre essa mania do Trump de ficar invadindo o país e tal. Uma indireta, uma coisa assim, muito de declaração de entrevista coletiva, não é um pronunciamento oficial, mas demonstra que o presidente Lula tem um olho nas relações internacionais e outro nas eleições aqui. Porque toda vez, logo lá atrás, nas tarifas, quando ele segurou a onda do Trump, ele melhorou nas pesquisas. O fato também dele ter segurado tirou de cena aquela cena é bom, mas tirou de cena a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, sabotando os interesses brasileiros junto ao governo americano. Então, a expectativa, claro, está em aberto até lá. Nós vamos ver essa semana, a gente vai ter o pronunciamento do presidente Donald Trump, que é o discurso do Estado e da Nação, que a todo início de ano, a partir do segundo ano do mandato dos presidentes americanos, ele envia uma mensagem ao Congresso, às vezes é o presidente quem faz, às vezes é um parlamentar, mas uma mensagem dando conta do balanço de um ano de gestão, do ano anterior, e algumas perspectivas para o futuro. Esse discurso seguramente deve estar sendo remodelado nessas últimas horas, nesses últimos 3 dias, em cima dessa questão da Suprema Corte. É preciso falar uma coisa a mais do comportamento político do Donald Trump. Se a gente olha, desde que ele tomou posse, o Trump ele consegue um feito, e você que é de comunicação, Gabriela, percebem isso, que é a questão de pautar a agenda internacional, de centralizar a agenda nacional a todo momento. Então, todos os dias o Trump tem uma novidade no mundo. Uma que ele vai invadir a Groenlândia, a outra que ele vai bombardear o Irã, a outra que ele vai retirar o apoio à Europa na guerra na Ucrânia, a outra a invasão da Venezuela, o sequestro do Maduro, ele vai mudar o nome do Golfo para Golfo das Américas. Todo dia ele tem uma notícia escandalosa, e isso é uma ciência, isso é pautado e preparado. E em todas, a impressão que a gente tem é que ele está sempre sendo vitorioso. Isso. Mesmo quando ele tem que recuar em alguma coisa, então ele adiou o ataque ao Irã, se é que vai sair o ataque, em 1 mês. Mas ele faz outras ações, então parece que ele está sempre vencendo. Isso, psicologicamente, para a opinião pública mundial, coloca ele como o cara, como o dirigente internacional, o grande estadista. Na hora que ele recebe esse contragolpe, o El País hoje fala que as tarifas, a política do Trump levou um golpe. Na hora que ele recebe esse golpe, ele tem que se recolocar dizendo que foi vitorioso. A primeira, como eu disse, foi visceral. Xingar a Suprema Corte, incompetente, ridícula e tal. A segunda é invocar uma outra lei para manter a política de tarifas. Então, essa coreografia, esse mise-en-scène que ele faz é fundamental para a ação política. Aí vai tudo depender da negociação com o presidente Lula, vai tudo depender dessa negociação nesse período pré-visita. A visita é feita geralmente quando muita coisa já está negociada. Agora, você perguntou sobre as tarifas aqui do Banco Central. Olha, não tem nada a ver. O Banco Central faz uma chantagem. O Banco Central, ele ouve 160 agências, entre bancos, agências da Faria Lima, do mercado financeiro e tal, que fazem uma previsão de qual é a necessidade da taxa de juros. A taxa de juros de 15% é um escândalo. Ela não tem nada a ver com inflação, embora o discurso seja esse. Ela tem a ver com essa gente ganhar dinheiro fácil. Isso é escandaloso na nossa política. Então, eu acho que não tem incidência direta no Banco Central, lá na taxa Selic. Professor, o senhor citou essa reação. Foi uma reação imediata do Donald Trump, porque se ele ficasse ali algumas horas ou fosse responder no dia seguinte, ele ia passar quase que o dia inteiro como um derrotado. Então a resposta dele foi quase imediata, quer dizer, estou saindo vitorioso. Passa essa impressão, ainda que tenha sido para ele uma derrota por parte dessa decisão da Suprema Corte. Essa avaliação foi a primeira coisa que chamou a nossa atenção aqui no ICL, essa resposta tão imediata e já xingando diretamente os ministros. Para a gente fechar a nossa conversa, eu tenho uma questão a respeito das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, porque com essa ofensiva das taxações do Trump, os resultados econômicos que ele tinha prometido e alardeou muito
não se cumpriram. Então, eu anotei até alguns dados aqui. O PIB dos Estados Unidos desacelerou, fechou 2025 com alta de 2,2%. A promessa de reduzir déficit comercial também não se cumpriu, atingiu recorde, inclusive. Indicadores também mostrando que ele não conseguiu atingir uma meta de proteger as indústrias, como havia prometido. Então, como é que isso está sendo para o eleitor estadunidense e mais ainda até para o eleitor republicano, o eleitor do Donald Trump? Como é que isso vai impactar, no fim das contas, nas eleições de meio de mandato? Isso que eu nem citei aqui, tem outras questões internas, tem os documentos do caso Epstein, que são um escândalo para ele também, mas enfim, olhando especificamente para essa questão econômica que ele sempre prometeu. Olha, além dos indicadores que você citou, esse do PIB é interessante, porque o PIB cresceu, acho que 2,2%, mas a renda média do americano cresceu 1%. O que isso quer dizer? Embora a gente esteja falando de números aparentemente baixos, quando você coloca em número de dólares concretos, é muita coisa. Houve um crescimento maior da atividade econômica e os salários ficaram abaixo disso. Ou seja, está havendo um processo de concentração de renda nos Estados Unidos. Essa situação, para outubro, para as eleições de meio de termo, coloca um nó para ele. Pelo seguinte, a diferença, o Trump tem uma minoria estreita na Câmara e no Senado, se não me engano, são menos de 10 deputados. Agora, a diferença em favor dos republicanos. Isso pode ser perdido, assim, quase que no corpo a corpo que ele pode perder essa maioria. Isso vai ser desastroso para o seu governo se ele perder essa maioria nas duas casas. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer te ouvir e aprender contigo. Muito obrigado, Gabi. É uma satisfação estar aqui. Tchau, tchau. Satisfação sempre. Eu aproveito para te convidar nessa semana para um lançamento que teremos no dia 26 de fevereiro, também conhecido como quinta-feira agora, um lançamento em que a gente vai unir tecnologia e educação. Então, pegando aqui o exemplo dessa conversa com o professor Gilberto Maringoni, nós temos mais de 300 cursos nas nossas plataformas que tem aulas de diferentes professores, diferentes docentes e pesquisadores aqui do ICL. E você pode, a partir de agora, a partir desse lançamento, ter acesso a ferramentas que vão facilitar você chegar na opinião desses professores. Então, por exemplo, se você tem uma dúvida em relação ao Oriente Médio, a gente tem aula do professor Reginaldo Nasser. Essa ferramenta vai te ajudar a saber qual é o ensinamento do professor na nossa plataforma. Enfim, eu não vou dar tanto spoiler aqui, porque quem vai te explicar direitinho quinta-feira agora vai ser o Eduardo Moreira, às 8 horas da noite, mas é um caminho para você ter um acesso mais rápido e confiável, porque você sabe de onde está vindo a informação que você está constando. Então, vale a pena você acompanhar junto com a gente. Vai em detalhes icl.com.br para fazer a sua inscrição. Agora, a gente continua a nossa programação com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até amanhã. O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil, e se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta, que tem o nome de Oráculo ICL, no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.